Oi, eu sou a Isabel, este é o Rir de Bells e hoje estou aqui para falar com vocês e tentar explicar um pouquinho o que a gente vai encontrar em What We See When We Read, um livro escrito por Peter Mandelson. Para quem não conhece o livro, para quem talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, What We See When We Read é um livro que é uma espécie de livro teórico, livro acadêmico, mas também um livro bastante acessível, que vai tratar então justamente da questão do que nós enxergamos, o que nós vemos quando estamos lendo. Esse é o tema principal do livro e é ali o direcionamento que vai acompanhar a gente ao longo de todo o percurso. Porém, essa não é uma questão fácil, não é uma questão simples de ser abordada e é por isso que eu digo que eu não sei se vou conseguir explicar para vocês tudo o que a gente vê aqui, porque é muita coisa, porque é muita reflexão, é principalmente porque são coisas que fazem a gente pensar e que fazem a gente refletir justamente sobre o ato ali, sobre nossa relação com os livros, sobre como a gente recebe as coisas que lê e assim por diante. Tenho tentado compartilhar um pouquinho ali das reflexões, das discussões, das perguntas levantadas por esse livro lá no Instagram em formato de stories. Então, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais, eu vou tentar deixar, não sei se isso é possível, mas eu vou tentar deixar o link para o highlights relacionado a esse livro aqui embaixo. E lá vocês vão poder acompanhar um pouquinho do que a gente encontra aqui dentro. Como eu já dei ali a entender, What We See When We Read vai tratar justamente dessa questão. O que a gente enxerga quando lê um livro, quando acompanha uma história escrita nas páginas de uma obra impressa. E uma coisa interessante que já serve ali como um baque para o leitor é que logo no começo o autor desse livro vai falar que possivelmente a gente não enxergue nada, que possivelmente a gente não consiga ver nada enquanto está lendo. A gente mente para nós mesmos que conseguimos enxergar personagens, cenários, ambientações, situações, acontecimentos. Mas talvez a gente não enxergue nada não. Isso é muito bacana do livro porque já desde o começo ele vai mostrando que, olha, ele quer fazer a gente pensar, ele quer fazer a gente refletir, ele quer questionar tudo que a gente talvez acreditasse que era certo, que acontecia de verdade. E seguindo então por essa primeira pergunta, por esse direcionamento, o livro me enganou. O livro realmente me fez acreditar que ele ia seguir por esse caminho até o final e que ia defender com todas as suas forças de que não, a gente não enxerga nada e não existe nada para salvar essa situação do leitor. Porém, isso é só o começo, meus caros amigos. Depois disso, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Uma tese inicial que o autor vai defender nesse livro é que nenhum autor, no caso ali de livro de ficção, vai mostrar para você características suficientes de um personagem, por exemplo, para que você consiga criar ele na sua mente, para que você consiga ver ele na sua mente. Ele vai trazer ali informações e características um tanto quanto gerais, como a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, e vai se aprofundar e vai construir, e isso é uma das coisas importantes para o livro, este livro que estamos falando, vai construir a personalidade. Quem aquele personagem é, como ele age, como ele sente, como ele se relaciona com os outros personagens, quais seriam as possíveis escolhas, as possíveis decisões dele ali dependendo da situação em que ele esteja. E assim, a gente vai seguindo por um caminho que vai mostrar que talvez o forte dos livros de ficção não seja necessariamente o visual, não seja necessariamente criar na mente do leitor uma figura exata de um personagem, de um cenário, de um ambiente, de uma locação. Talvez o principal de uma história de ficção, ali de um livro de ficção, seja coisas além disso.
sejam as personalidades dos personagens, os eventos que estão acontecendo, as reações, as mensagens, as coisas que vão muito além do material, do visual e sigam mais pro lado interpretativo, pro lado sentimental, pro lado um tanto quanto racional, mas não aquele que quer ver tudo, quer montar especificamente um ambiente, uma casa, um cenário, um personagem. E assim, pouco a pouco, porque não é a minha ideia com esse vídeo esmiuçar cada ponto desse livro, mas sim trazer uma visão geral, o Peter Mendelssohn vai mostrar pra gente que, olha, talvez o ato de ler peque um pouquinho realmente na questão imagética, na questão visual. A gente talvez não consiga realmente enxergar tudo o que o autor queria que enxergássemos, ou tudo o que o autor queria que enxergássemos da forma como ele tinha imaginado. Mas talvez o ato de ler seja algo como uma troca, seja algo realmente interpretativo e seja algo muito individual. Porque ao mesmo tempo em que cada leitor, ali voltando para a questão do que a gente vê, do que a gente enxerga, vai enxergar, vai imaginar um personagem à sua própria maneira, ele também vai colocar muito de si, muito das coisas que sabe, muito dos conhecimentos e das sensações e dos outros livros e dos lugares onde já esteve dentro daquela história. A gente vai realizando essas trocas e a gente vai interpretando esses livros e essas histórias à nossa própria maneira. E é por isso, talvez, que muita gente goste de ler, porque a gente tem essa possibilidade de trocar, porque a gente, de certa forma, coloca muito do que somos e percebemos coisas do que somos, ao mesmo tempo em que acompanhamos outros personagens, outras pessoas, outros ambientes, outras situações. É realmente um pouco de olhar para si mesmo, de colocar coisas de si mesmo numa história, ao mesmo tempo em que a gente, de certa forma, entra ali no contexto de outro personagem. E dessa forma, a gente vai realizando essas trocas. A gente vai pegando partes e pegando características e criando aquela história, mesmo que ela já esteja criada, e vai interpretando ela, vai refletindo sobre ela. É por isso que o autor comenta, e que muitos outros autores também comentam, que ler um livro é mais ou menos como ler o mundo, ou as coisas do mundo. A gente vai pegando partes, a gente vai pegando características, informações e visões e imagens e vai criando nossa própria visão ali, nosso próprio pensamento, nossa própria interpretação daquele mundo real em que a gente vive e daquele mundo fictício que a gente está lendo. Por isso, mesmo que talvez a gente não realmente enxergue no sentido de ver, a gente enxergue ali alguma coisa enquanto lê. O que é realmente, eu não sei. Possivelmente seja alguma coisa ali um tanto quanto enevoada, mas que a gente entende muito bem, que a gente absorve toda aquela história, que a gente entende os personagens, que a gente passa a sentir de certa forma o que eles sentem, que a gente consegue aprender com eles e também observar a nós mesmos enquanto observamos esses personagens, essas situações, esses mundos. Isso a gente faz. E faz muito bem. E é por isso que no final talvez não importe muito se a gente enxerga ou não alguma coisa enquanto lê, mas se a gente consegue entender, se a gente consegue refletir, interpretar, criticar aquela história, colocar um pouquinho de nós nela e receber um pouquinho dela. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários o que você achou dessa apresentação, desse livro que infelizmente não foi publicado no Brasil e acredito que não tenha previsão de publicação, porque ele já tem ali alguns anos publicados e até hoje não apareceu por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todos esses outros vídeos ali de livros e conteúdos um tanto quanto teóricos e reflexivos que saem de vez em quando aqui no canal. E a gente se vê num próximo vídeo.